Senhor Jesus. Amém? Ó Senhor Jesus. Senhor, esta manhã o nosso coração está muito alegre, Senhor, porque sabemos que o Senhor mais uma vez vai falar para nós, vai mostrar a tua vontade, vai mostrar, Senhor, o teu propósito. Ó Senhor Jesus, por isso, nesta manhã, prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, não nos deixe ficar com a mente vagueando, Senhor, mas nós estar focados na tua palavra, com reverência, recebendo vida e mais vida da tua palavra. Senhor, lembramos de toda a igreja, de cada filho teu, Senhor, irmãos que não estão aqui e nós que estamos, que eu possa falar mais uma vez para nós. Prepara essa espera, seja o cabeça, seja o centro dessa reunião, seja o centro desse momento tão especial, que é o momento onde nós falamos e ouvimos o Senhor. Estamos aqui, Senhor, com os ouvidos atentos, da mesma forma, creio que o Senhor está. Continue, Senhor, falando para nós. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Ontem nós vimos sobre a importância, né, da palavra para nós, né? A palavra profética, o quanto que ela é suficiente, né, para que nós possamos ter um viver adequado, possamos ter um bom testemunho, ter a vida de Deus em nós. Então, hoje eu vou dar continuidade a essa mensagem, né, dando continuidade à mensagem de ontem, e eu queria mais uma vez falar um pouco sobre Paulo. Ontem eu comecei a entrar falando sobre Paulo. Essa semana mostrou para nós que o Senhor usou muitos homens, né? Cada um em uma era, em uma época, mas Ele sempre vai usar o homem para dispensar a tua palavra. Mas esse homem, ele tem que ser um canal adequado, né? Não é para qualquer pessoa, não é qualquer um que o Senhor vai revelar a sua vontade. Ele revela para aqueles que têm um coração que realmente agrada a Ele. Um coração adequado, um coração fiel ao seu falar, um coração que não vai distorcer a tua palavra. Da mesma forma, irmão, não estou falando só os irmãos que estão à frente da obra, mas todos nós podemos ser úteis nas mãos do Senhor desta forma. Porque nós sabemos que na vida da igreja, graças a Deus, todos nós podemos profetizar. A palavra, ela é para todos nós. Mas para que eu profetize, eu tenho que estar vivendo essa palavra. Eu tenho que estar cheio dessa palavra. Eu não vou levar algo que eu não tenho, né? Eu só levo algo que eu tenho. Então, é por isso que é importante desfrutar da palavra, emergir, entrar na palavra, mergulhar, né? Não ler só por ler a palavra, só para cumprir, né? Mais um dia. Hoje eu li o alimento diário, hoje eu li a palavra. Não é só isso, nós temos que, de fato, nós temos que entrar nessa palavra. Na medida que ela vai entrando em nós, as obras de Deus vai sendo feitas em nós. Retirando as impurezas, né? Nos purificando, nos santificando, nos lavando, ali como aquele jato, né? A palavra fala que ela é como um jato, ou seja, é uma água que ela vem com pressão, lavando todo o nosso interior, retirando as impurezas que ainda tem. E eu creio que até a volta do Senhor nós estaremos prontos, né, irmãos? Tem que ter fé nisso, ter confiança na palavra. Nós temos que crer no poder que há na palavra. Por isso que no passado, irmãos, ele usou vários homens. Ontem eu citei Pedro, até chegou um tempo que ele não continuou, porque dele ainda havia muita coisa do passado, havia seus conceitos, suas tradições, e aí por ele estar ainda fixado no passado, o Senhor não pôde continuar usando ele. A gente vê que a idade não importa, o Senhor usa qualquer um, desde que esteja num lugar certo, na posição adequada, com o coração adequado, ele vai usar. Ele não usa só os jovens, ele não usa só as crianças, ele não usa só os adultos, só os idosos, ele usa todos nós. Mas nós temos que ter um coração adequado. E nós vimos que Pedro, infelizmente, chegou uma época que ele não pôde ser mais usado pelo Senhor. Chegou a levar o evangelho, que na verdade, irmãos, o evangelho é para todas as pessoas. A gente não pode ficar escolhendo quem nós vamos pregar o evangelho. E Pedro ali começou a fazer exceção. Pedro não estava mais levando o evangelho para os gentios, e sim somente para os judeus. Porque ele era fundamentado nas suas tradições.
quando nós ficamos ligados a essas coisas, né? As nossas tradições. Ah, hoje eu acho que deve ser diferente, porque na minha época era assim. Quando nós estávamos tendo comunhão aqui, eu e a irmã Leda, a gente lembrando, né? Como é que era, quando eu comecei a reunir, como é que era a pregação do Evangelho, como é que os irmãos faziam, né? Lembrei até de Ataleia, né? As irmãs passavam lá na roça, apanhavam nós, a gente ia para Ataleia, era muito bom. Então, cada era, né? Cada época o Senhor usou uma forma de ganhar pessoas. Hoje ele estava usando outras formas. Porque o Senhor ele se renova a cada manhã, ele é novo todo dia. Né? Ele não permanece na velharia. E para alcançar as pessoas, ele vai fazer de tudo para alcançar o homem. Né? A gente vê que algo impossível ele fez, deu seu filho para alcançar o homem. Então ele vai fazer de tudo para que esse evangelho do reino alcance as pessoas. Para que essa palavra seja levada até os confins da terra, né? Alcançando toda geração, toda pessoa, todo homem. Mas a gente, muitas vezes, a gente por estar ainda fixado nas nossas raízes de tradição, lá de trás, a gente acha, não, mas era assim, então se é dessa forma eu não vou fazer. Né? Por aqui eu paro. E aí, se eu falo, então, você vai sair de cena, eu busco outro. Ele fez. Pedro chegou a um ponto que não podia ser mais usado. Eu falei, agora tem. O que acontece? As tradições fazem barreira. Né? O Senhor ele não consegue ganhar mais pessoas através de mim, porque eu não faço a vontade, eu vou fazer a minha vontade. E aí, então, eu falou, não, eu vou buscar outro. Eu busca Paulo. Outro ponto importante, irmãos, na igreja, graças ao Senhor, nós não temos esse negócio de politicagem, né? Entre nós, não, vamos colocar aquele irmão para estar à frente, vamos separar. Não, esse irmão aqui que é o bom, é aquele lá que é o melhor. Graças ao Senhor, nós, no nosso meio, a igreja não tem hierarquia, não tem essas coisas. Não tem politicagem. Por quê? Porque quem decide as coisas na igreja é o Espírito. É o próprio Deus que decide. A igreja é dele. Ele é o cabeça da igreja. É ele que comanda a igreja, é ele que decide, é ele que define quem ele coloca na frente, quem ele vai colocar para estar conduzindo nas igrejas. Né? Então, nós não podemos, nesse ponto, nós não podemos colocar a nossa mão, porque o homem, ele olha o exterior. Infelizmente, a gente olha a capacidade, a gente olha se o irmão fala bem, se o irmão tem uma eloquência boa, né, uma oratória boa, ele olha essas coisas. Não, esse irmão aqui vai ser adequado para estar ali na frente, mas o Senhor ele não olha dessa forma. A forma que o Senhor olha para o homem é totalmente diferente do que nós olhamos para os homens. E aí, o que ele faz? Ele olha um coração. Será se fosse escolhido ali por Ananias? Se fosse a vontade de Ananias de escolher Paulo? Nunca, que o pai ficou com medo, não, o Senhor chamou, falou, vai lá encontrar com Saulo. Ananias tremeu na base, falou, Senhor, esse homem andando. Aí, perseguidor da igreja, então, o que eu vou estar com esse homem? Esse homem vai me matar. Ele nunca ia escolher Paulo. Olha só como que é totalmente diferente a forma que o Senhor vê o homem e nós o vemos. Então, o Senhor fala, não, ele para mim é um escolhido, um separado. Eu creio que no coral ali no interior de Ananias deve ter dado assim, falou, Senhor, mas eu não imaginava que eu ia usar esse homem. Então, irmãos, a nossa visão ela é muito limitada. A gente acha que sabe das coisas, a gente acha que nós podemos escolher e tal, mas, na verdade, nós não sabemos nada. É o Senhor que sabe todas as coisas. Ele conhece o nosso interior, ele conhece os pensamentos do homem, ele sabe o que está na minha mente, ele sabe o que está no meu coração. E ele sabia que se ele colocasse Paulo para ser um cooperador dele, para levar a palavra dele, Paulo ia ser fiel até o fim. E como foi, né? Graças ao Senhor. Vou ler um versículo que está aqui com os irmãos, está lá em Atos, Senhor Jesus. Atos 13. Oh, Senhor Jesus. 13, 2 e 3.
Amém? Amém. Amém. Olha só. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Aqui não foi os homens que disseram, vamos botar aqui Saulo e Barnabé. Quem decidiu aqui foi o Espírito. Então, por isso, nós temos que ter muito cuidado quando o Senhor coloca alguém na frente, né? É para estar ali servindo ali. A gente o coloca, não estou falando só aqui na frente de uma obra, mas também até no nosso meio, nos serviços. Mas por que colocou esse irmão para me liderar? Né? Eu acho que esse irmão não é adequado para estar liderando. É, os jovens liderando os adultos. Então, aquilo para muitas pessoas que não está debaixo tendo esse mesmo sentimento que o Senhor tem, que é andar e viver no Espírito. Eu não estou vivendo e andando no Espírito, quando da palavra, irmãos, para mim é uma coisa absurda. Como que eu vou colocar um jovem de 15, 16 anos para liderar um adulto de 40? Se você for olhar com os olhos humanos, o de 40 tem mais experiência do que o de 15. Mas o Senhor, irmãos, é totalmente diferente. É o Senhor, ele olha, é o nosso coração. Esses irmãos aqui, eles não estavam ali na igreja, simplesmente ali, só indo na reunião, os irmãos estavam servindo. Aqui fala aqui, muito claro aqui para nós, e servindo eles ao Senhor. O Senhor, todo dia, Ele vai nos conhecendo mais e nós conhecendo o Senhor na medida que nós vamos servindo a Ele. Na medida que nós vamos sendo um com Ele nessa terra, fazendo aquilo que Ele quer que nós fazemos, fazendo a vontade dEle, Ele vai nos conhecendo mais. E aí Ele vai falar, isso aqui vai ser adequado para mim. E aí, isso não é nós que decidimos, não é eu que coloco a mão, isso é o Espírito Santo que determina as coisas na igreja. Nós tem que estar claro para nós, a gente muitas vezes não aceita. A gente acha que é não, é aquele que tem mais capacidade. É aquele outro ali que poderia estar, mas o Senhor, Ele conhece o nosso coração. E aí, quem vai e coloca Paulo, né? Como seu cooperador. Vimos ali a conversão dele em Atos 9, como que foi. Na verdade, ele teve um encontro direto com Deus, com o Senhor. Não foi, porque se homem fosse pregar para Paulo, não ia conseguir, irmão. Paulo não ia receber nada de homem. Né? Porque o homem naquilo que ele fazia com zelo, ele levava a sério aquilo que ele tinha ganhado. Ele não ia abrir mão daquilo que ele tinha recebido. Mas o Senhor falou assim, eu vou precisar cegar esse homem, né? Deixa ele servir uns dias aí, para toda a visão que ele tem do passado vai ficar aqui por terra. Eu vou dar ele uma nova visão, né? Que é levar a minha palavra, é ganhar pessoas para mim. Nós vimos o quanto que ele foi fiel à comissão que o Senhor deu. Ele enfrentou muitas coisas por causa da palavra de Deus, muito sofrimento, mas ele não abriu mão da comissão. E a gente vê que ele não negava o nome do Senhor. Ele falava mesmo, ele tinha ousadia, intrepidez para pregar o Evangelho. Ele não escolhia pessoas para pregar o Evangelho, ele falava para todo mundo. Essa foi a incumbência que Deus deu para ele. Ele irá falar para gentios e reis, ou seja, pessoas ocultas, pessoas não ocultas, pessoas ricas e pessoas pobres. Reis, naquela época também tinha reis, pessoas que tinham um alto nível na sociedade e aquelas que não tinham. O evangelho era para todos, essa é a palavra de Deus. O evangelho não é para um, para dois, não é para todo mundo. Todo aquele que recebe essa palavra, né, e crê nesse evangelho, ele é salvo. Então, essa obra aí, quem faz é o Senhor. Se eu estou cuidando de alguém, cuide, continue cuidando. Se ainda você não está vendo o Senhor fazendo alguma coisa nessa pessoa, mas não desanime, continue cuidando. Porque você está plantando uma semente e quem vai dar o crescimento e vai fazer dar fruto é o Senhor. A nossa incumbência é de levar a palavra, semear a semente. Agora, se ela vai cair numa boa terra,
ou em outra terra. Isso aí cabe ao Senhor e Ele que vai fazer essa parte aí. E a gente vê que Paulo ele era assim, ele não tinha esse negócio de separar, ele pregava para todo mundo. Que ousadia. Falava onde fosse, ele abria a boca, ele falava do Senhor. E nós temos que pedir ao Senhor essa ousadia também, irmão. Porque muita gente sai na rua para pregar o Evangelho, a gente fica meio preso, né? Ali, olhando as pessoas que estão passando à nossa volta, para a gente pregar o Evangelho. Paulo não, ele falava mesmo. Então, por isso que ele foi um homem bem usado por Deus. Gostaria de ler um versículo aí mesmo em Atos mesmo, Atos capítulo 9, versículo 15 e 16. Ontem nós lemos esse versículo. Gostaria de ler com os irmãos novamente. A gente vê como que o Senhor, o que o Senhor viu em Paulo, né? Ó Senhor Jesus. Capítulo 9, versículos 14, 15 e 16. Ó Senhor Jesus. Amém? Amém. Pois eu lhes mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E aí, irmãos? Vai. Outro ponto importante, né? O ir. Deus sempre vai estar pedindo para a gente ir. Nunca ficarmos parados, né? Temos que ir levando essa palavra. E eu creio que essa mesma palavra que ele falou aqui para Paulo, ele está falando com cada um de nós hoje. Hoje Paulo não está mais, né? João não está mais, Pedro não está mais, estamos nós. E a incumbência da igreja é levar essa palavra, é pregar o evangelho, né? Não ficar escolhendo, né? Separando. A gente tem isso aí. Todos nós temos isso. Se você sai para pregar o evangelho, dependendo do lugar, você não vai, você não entra. Tem essas restrições, né? Porque em nós ainda não tem essa ousadia que Paulo tinha, essa intrepidez, né? Então nós temos que pedir ao Senhor, me dá intrepidez para pregar o teu evangelho. Nosso Senhor Jesus. Por outro lado, também tem que ter sabedoria, né? Para pregar o evangelho, a gente tem que ter sabedoria. Vai ter momentos que você vai ter que só ouvir. Não vai precisar abrir a boca, somente ouvir a pessoa. Vai ter momentos que você vai ter que orar, vai ter momentos que você vai ter que levar aquela pessoa para a palavra. Então, tudo nós temos que pedir ao Senhor sabedoria. Né? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Então, eu disse que o Senhor é que escolhe as pessoas, né? Para estar levando a palavra, para estar ali direcionando. Naquela época ele usou Paulo, né, para estar ali direcionando as igrejas, levantando igrejas, levando a fé, né, no coração das pessoas. E todo aquele que recebia a palavra, não vendo como a palavra de Paulo, vendo Paulo somente como um canal, um instrumento, né, que estava ali sendo usado por Deus, essa palavra, ela fazia uma obra nessa pessoa. Da mesma forma hoje, se eu a recebo a palavra, vendo ela como uma palavra que está vindo de Deus, ela entra em mim e faz uma obra, né? Ontem eu falei ali em 1 Tessalonicenses, os irmãos ali receberam a palavra, né, sabia que era Paulo que estava falando, né? Mas ele era apenas um canal. E a palavra que ele estava falando, que eles tinham certeza, eles tinham com toda a convicção que aquela palavra estava vindo de Deus. E nós, irmãos, que nós recebemos assim, a gente não analisa a palavra. Porque você vai analisar algo que está vindo de Deus? Nós analisamos quando nós achamos que está vindo do homem, né? Aí você começa a analisar. Mas se eu creio que a palavra é de Deus, eu não vou precisar analisar. A palavra está vindo de Deus. O canal certo. Então, para que eu vou ficar analisando? Então, quando nós temos esse coração, essa palavra que eu estou recebendo está vindo de Deus. E ela confirma, irmãos. A palavra, quando ela está vindo diretamente de Deus, ela é confirmada. A gente vê as obras, a gente vê os acontecimentos que a palavra está fazendo. Então você, aí sim, aí confirma que essa palavra, ela está vindo diretamente de Deus. Né? Então, quando isso não acontece, se um profeta fala,
e a palavra não se cumpre, aí sim ele está falando de si mesmo. Ele está falando algo que Deus não pediu para falar. Então a gente vê muito falando as revelações que não tem nada a ver com o que está acontecendo. Vai acontecer isso e isso, não acontece nada. Eu lembro que uma época, não sei se foi 2000, que falou que o mundo ia acabar, que fez aquela... Não sei se os irmãos lembram dessa época, muita gente vendeu casa, vendeu seus bens e ficou todo mundo preocupado. Porque quando você chegou 2000, cadê? Nada. Ou seja, quando nós não estamos, outro ponto, quando nós não estamos fundamentados na palavra, nós somos levados por todo vento de doutrina. Por todos os falares nos abala. Você não tem firmeza. Você ainda não tem a palavra como base. Né? Se essa palavra é a base do nosso viver, a palavra que eu estou recebendo, eu creio, ela é de Deus. Eu tenho certeza, eu desfruto da palavra, eu não sou enganado. Você sabe que isso é... Hoje em dia faz esse tipo de coisa, esses fake news aí nas redes sociais para ganhar likes, para ganhar comentários, para ganhar dinheiro, né? Infelizmente, eles usam essas coisas. Mas isso, irmãos, não vai nos abalar porque eu sei. Porque eu desfrutei da palavra, eu acredito na palavra de Deus, eu sei que nada do que está falando ali está batendo com a palavra. Então, nós precisamos estar fundamentados cada vez mais na palavra de Deus, para não ser enganados, para não ser levados por todo vento de doutrina, por falares bonitos, por coisas que não vai acontecer. Né? Então, nós temos que ter clareza disso para isso não abalar. Lembro que naquela época que falaram isso, muita gente, Senhor Jesus, ficou totalmente com medo, né? Porque uma coisa, do jeito que a palavra relata que vai ser a volta do Senhor, irmãos, não vai ser algo bonito, não. Né? Quem não vai estar não tiver pronto naquela época, Senhor Jesus, não vai ser fácil. Então, você imagina, do nada, falar, o Senhor está voltando. Tal dia assim, e ainda deu até a data ainda, para acabar de completar, marcou o dia e a data. A pessoa fica desesperada. Mas graças ao Senhor, nós que conhecemos a palavra, nós sabemos a hora certa e o momento certo. Né? A gente sabe quando a aurora começar a surgir, você vai saber. Né? Você sabe a hora exata, mas nós temos que estar alinhados à palavra. Por isso que tem que estar acompanhando a palavra de perto. Para estar atualizado. Né? Tem que estar sempre acompanhando a palavra. Não deixar para ouvir a palavra só... eu vou deixar para ouvir a palavra só final de semana. Não, irmãos. Ouça a palavra na sua casa, discuta da palavra, né? Para você ficar atualizado. Senhor Jesus. Vamos ler Atos, capítulo 20. Senhor Jesus. Atos 20, 28. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Atendei vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Olha o que Paulo fala aqui. Ele está falando aqui para cada um de nós. Ele fala assim, ó, atendei vós, ele não está falando dele, atendei vós por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu. Ou seja, todos nós, irmãos. Todos nós que falamos a palavra, o Senhor nos constituiu isso. E quem nos constituiu? O Espírito Santo. Você tem que ter clareza disso. Não foi o irmão que foi lá na sua casa, pregou o evangelho para você, fala, a gente acaba falando, né? Foi o irmão. O irmão foi apenas um canal usado por Deus para te resgatar para ele. Porque todas as pessoas, todos os homens, têm um momento certo do Senhor ganhar o coração dele. Tem a hora certa. Então, quando chega aquele momento certo, o Senhor vai mandar alguém dele para ir lá resgatar aquela pessoa. Ele vai mandar. Todos nós temos essa experiência. E a gente acaba colocando um irmão que foi lá na sua casa acima de Deus. Foi o irmão que... Não. Chegou a hora, o Senhor vai buscar os seus. Amém? Ó Senhor Jesus. Ele vai atrás daquele que é dele. Né? Então, aqui Paulo deixa bem claro
eu e você somos bispos, nós fazemos parte da igreja e nós temos a incumbência de levar a palavra. Cuidar do rebanho, né? Cuidar do rebanho não é só para os irmãos que estão à frente, né? Cuidar do rebanho é para todos nós. Todos nós precisamos cuidar um do outro. Suprir os irmãos com a palavra, suprir as pessoas, cuidar do seu vizinho, cuidar daquele amigo seu lá no trabalho. Como que nós cuidamos? Qual o melhor cuidado que nós temos que dar para essas pessoas? A palavra de Deus. Isso aí, irmãos, o que você ganha, você tem que levar. Não fica só para si, não deixe ficarmos como um mar morto, né? Só ali, guardando as palavras em nós. Por isso que chama mar morto, não tem vida, porque ele não tem, ele não deságua, ele não tem, não corre a água fica retida. Você recebe a água da palavra, você recebe a palavra como o rio do Senhor, ele está desaguando em cada um de nós. Toda vez que eu vou na palavra, mais água da vida é colocada em mim. Eu vou retendo essa água. Essa água ela precisa expandir, ganhar as pessoas. Então, nós somos essas pessoas. Nós somos canais nas mãos de Deus. Mas vamos, de fato, fazer isso, né? Senhor Jesus, por favor, vocês aí, vocês foram escolhidos e separados pelo Espírito Santo, né? Para levar a palavra. Então, não, a gente acha assim, não, mas eu ainda não tenho capacidade. Infelizmente, a gente pensa dessa forma, né? Tem só 6 meses que eu estou vivendo a vida da igreja e eu ainda não tenho capacidade de pregar o Evangelho. Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor, o crescimento, a vida, a idade espiritual é diferente da idade humana. Talvez quem está com 6 meses aí está mais crescido do que um que está com 10 anos. Porque ainda tem essa mentalidade. Talvez esse 10 anos não cresceu porque ele tem essa mentalidade ainda. Ah, não, eu ainda não tenho capacidade. Aí passa um ano, eu ainda não sou capaz, porque eu não conheço a palavra toda. Você já imaginou, irmão, decorar isso aqui tudo? Colocar isso tudo na cabeça para depois você ir pregar o Evangelho? Nós precisamos viver a palavra, aquilo que eu tenho recebido. O que eu ganhei hoje? Eu ganhei hoje que eu preciso levar o Evangelho. Então eu vou levar o Evangelho. Seja fiel naquilo que você ganhou. Não queira fazer aquilo que você ainda não ganhou. E quando nós pensamos dessa forma, nós travamos. Eu não consigo sair, porque eu ainda não, né, mas eu ainda não estou preparado, eu ainda não sei falar, né? E aí, o Senhor, ele não, quem fala é o Senhor, nós somos apenas canais. Se você ganhou, leva para as pessoas. Se você ganhou um versículo, ganhou 2, ganhou 3 durante seu tempo, aí seus 6 meses de vida da igreja, leva o que você ganhou. Não queira levar aquilo que você não tem. Então nós temos que ter em nossa mente que todos nós somos importantes no corpo e todos nós precisamos funcionar. Todos nós precisamos dar fruto, né? Todos nós precisamos levar a palavra do Senhor, né? Ganhar aquilo que eu ganhei, eu tenho que passar, não ficar em mim, porque senão a vida ela não vai expandir, ela não vai multiplicar, como falando em Gênesis, né? Multiplicar ali, irmãos, é levar a vida de Deus. A vida de Deus que era para multiplicar naquela época. E hoje o Senhor nos deu essa oportunidade de multiplicar essa vida. Então vamos multiplicar a vida de Deus. As pessoas, para que as pessoas aí fora tenham o que nós temos hoje, né? Nós não podemos reter, né, a vontade de Deus, reter o propósito de Deus, que é ganhar da terra. Trazer o reino dele a essa terra. Essa é a maior vontade de Deus. Nós vimos aqui que quanto que Paulo foi usado, porque ele não retia aquilo que ele ganhava. Ele foi fiel na comissão. Também nós temos que ser fiéis. A nossa comissão é pregar o evangelho do reino. Temos que ser fiéis. O Senhor pediu para pregar o evangelho, vamos fazer, vamos levar a palavra. Senhor Jesus, se nós ficar olhando a nossa condição, a gente não sai nem de casa, não vem nem numa reunião dessa, você não sai nem de casa. Mas nós temos que estar sempre nos colocando a nossa pessoa, os nossos pensamentos, as nossas vontades nas mãos do Senhor. Porque é Ele, irmãos, que faz toda a obra em nós. Através da palavra, Ele está fazendo uma grande obra em cada um de nós. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus.
Eu falei lá de 1 Tessalonicenses, vamos ler lá para você ver como que os irmãos ali receberam essa palavra. E essa palavra fez neles ali uma grande obra, né? Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 13. Ó Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homem, sim, como em verdade é a palavra de Deus. Os que creem. Aqui Paulo viu os irmãos que eles realmente estavam recebendo como palavra de Deus. Aqui o Senhor fez uma grande obra. Então nós precisamos ter um coração simples, humilde, né? Não ficar analisando a palavra. Porque quando você analisa a palavra, você já viu que a palavra não está vindo de Deus, né? Começa a analisar a palavra, aí a gente acaba entrando no nosso natural, né? No velho homem. E ali você começa, ó Senhor Jesus, falar essa palavra não deveria ser assim, não poderia ser assim. Irmão, se a gente for olhar essas coisas, a gente não avança, né? Vamos ser simples a receber a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Outro ponto que foi falado nessa semana foi que a igreja do Senhor, ela é constituída de funções, né? Cada membro tem uma função. É por isso que comparado ao corpo, né? O corpo humano, você vê que o corpo humano, como que funciona tão bem, né? Sabe por que é, irmão? Porque cada membro tem a sua função, né? E executa a sua função da forma adequada. Por isso que o corpo humano ele funciona muito bem. Quando um membro do nosso corpo está com problemas, né, não está funcionando bem, todo o corpo sente, não é assim? Da mesma forma a igreja. Olha que comparação maravilhosa que Deus fez, né? Comparar a igreja como o corpo dele. Onde ele é o cabeça, determina, né, tudo, dá as direções, né? E nós somos os membros. Mas cada membro tem uma função. E essa função, eu tenho que exercer a minha função. Eu não posso querer exercer a função do irmão Renato. Né? O irmão Renato é outra parte do corpo. Suponhamos que eu seja o olho, ele seja, por exemplo, a mão. Não tem como o olho exercer a função da mão. Assim, estamos nós no corpo de Cristo. E muitas vezes tem irmãos que às vezes quer fazer o dele e quer fazer o do irmão também, quer, né? Ele não contenta só com a função dele, ele quer fazer a função do outro. E aí é o que acontece? Se nosso corpo humano fosse assim, que bagunça seria o corpo humano, né? Como seria o funcionamento nosso, hein? Confusão seria. Então, da mesma forma na igreja. O Senhor, ele fez essa comparação porque ele sabe. Da mesma forma a gente fazer na igreja, né? Cada um fazer a sua função, cada um fazer o seu serviço da forma adequada, não vai haver confusão no nosso meio, não vai haver atrito entre nós. Então nós precisamos estar sendo claro disso, né? Senhor Jesus. E mostrou para nós que essas funções, tudo quem dá é o Espírito, né? Por isso que é de suma importância, você que ainda não está servindo na igreja, né? Você que ainda não serve, né? Talvez ainda não sabe qual é a sua função, você precisa pedir o Espírito Santo para te iluminar e te mostrar qual é a sua função no corpo. Irmãos, todos nós somos úteis. Todos nós podemos servir. Mas
Você tem que pedir ao Senhor para te mostrar qual é a sua função. E Ele vai mostrar. Porque na igreja, tudo quem decide é o Espírito, é o cabeça, é Cristo. Ainda que os irmãos façam um chamamento, né? Então, sempre tem reunião de serviço. Olha, está precisando de servir no serviço de criança, está precisando de servir no serviço ali de recepção, está precisando de serviço de jovens. Ainda que fazemos o chamamento, você precisa estar claro da sua função. Talvez você vai porque o irmão falou que é para servir, eu vou. Mas não é assim. Senão, o que vai acontecer? Esse serviço para você vai ser um peso. Porque você está em função errada. Então, nós precisamos estar claro daqui do chamamento do Senhor. É o irmão que está chamando ou é o Senhor que está me chamando agora? Se for o Senhor, você vai sentir paz. E esse serviço, essa função que você vai estar exercendo no corpo, não vai ser peso para você. Vai ser bênção. Vai ser alegria. Vai ser satisfação. Você, no dia que você estiver escalado para servir, você vai vir muito alegre para servir. Mas, irmãos, quando não é, poxa, eu de novo. Você ficou um mês sem servir. Eu de novo. E aí gera em nós peso. E aí você não vai servir com alegria e o Senhor não vai receber esse serviço. Porque o canal está estragado. Né? Nós precisamos estar abaixo da vontade de Deus. Sendo orientado por Ele. Ele é o cabeça, Ele que nos orienta. Né? Então, ao servir o Senhor, não vai porque os irmãos te chamou, porque, não, irmão, você vai... Não é assim. Você tem que ter certeza que naquele serviço você vai ser útil e é sua função. E foi o Espírito Santo, foi Deus que o colocou. Tem que estar bem claro para nós, senão, irmãos, nós vamos ter dificuldades, né? Ó Senhor Jesus, por isso, infelizmente, a gente vê irmãos que começam no serviço e não continua naquele serviço. Depois se torna para ele um peso. Porque talvez no momento que os irmãos fizeram um chamamento, ele se posicionou e não era a hora adequada, né? Ou na hora certa o Senhor vai nos chamar e vai colocar na função certa. Amém? Ó Senhor Jesus. Nós vemos aqui, irmão, que pregar o evangelho não é fácil. Ainda para aquele que tem intrepidez, né? Que tem coragem igual Paulo tinha. Nós vimos quanto que Paulo, tanta coisa que Paulo enfrentou ali, principalmente em Éfeso, né? As concorrências dos judeus, entrando ali no meio, atrapalhando ali a palavra pura que Paulo estava levando, colocando suas heresias, seus pensamentos, né, aquilo que eles achavam, né, suas doutrinas, seus conceitos, suas tradições, atrapalhou o evangelho na época que Paulo pregava. Da mesma forma, hoje a gente encontra barreiras para pregar o evangelho, né? Mas nós não podemos desistir. Mas Paulo não desistiu. Foi até o fim da sua missão, né? A gente vê que ele, depois que ele faleceu, né? Depois que ele foi morto, né? O Senhor não para a obra, irmãos. Ele já estava preparando outro, João, ainda na sua idade avançada, João estava sendo preparado para dar continuidade à palavra, a dar continuidade ao evangelho que Paulo tinha deixado. Então, João ele deixa bem claro, ele fala para os Efésios, que ele não está levando outro evangelho. Ele estava levando, ele ia pegar o mesmo evangelho que Paulo deixou para eles, que eles recebeu no início, no início da igreja em Éfeso, né? A igreja era considerada a igreja desejável para Deus, é uma igreja que era como se fosse o centro de obra, ali saía pessoas, mãos preparados para pregar o evangelho, saía tudo ali. Então, era uma igreja realmente muito abençoada. Mas depois começou a entrar as heresias, as coisas foram entrando no meio, e essa igreja, ela acabou caindo em problemas. Se corrompeu, né? Ali, o evangelho puro que Paulo tinha levado, se encheu de fermento, né? Misturou toda a palavra. Cada um falava uma coisa, cada um tinha um pensamento quanto à palavra. Isso bagunçou a vida dos irmãos, bagunçou a igreja ali em Éfeso. E aí o Senhor vai lá, Paulo morre, né, finalizou seu ministério,
e vai lá e levanta João. João estava lá na ilha de Pátmos, sendo preparado para ser usado por Deus. Por isso que ele fala com Pedro, né? Se eu quero que eu permaneça até o fim, o que te importa? Né? Quando eu leio esse versículo, eu acho engraçado a forma que o Senhor falou com Pedro, né? Porque Pedro perguntou, e esse daí? Né? Tipo assim, entre eles havia um pouquinho de ciúme. Não tem, né? A gente vê ali, né, esse falar de Pedro, entre ele e João, tinha um pouquinho de ciúme. Ele tinha um pouquinho de ciúme de João. Mas o Senhor falou com ele, o que te importa? Quanto a mim, segue, segue. Né? Ou seja, mostrou para... Não era que João não ia morrer, né? Não era que João ia ficar vivo até a volta de Cristo. Não é isso. Era o evangelho que ele ia deixar para nós. A palavra que ele deixou para nós. Então, João foi, quando Paulo terminou seu ministério, ali finalizou, ele levanta João. Ele manda João para onde? Para Éfeso. Né? Lugar ali que estava bem complicado. E João, com todo o seu amor, né? Já ali trabalhado, já sido ali bem aperfeiçoado, cheio de experiências, ainda já com a idade, também estava com a idade bem avançada. Eu imagino como seria eu falar de João, hein? Sei que era bem tranquilo, né? Será como que ele aconselhava o irmão? Será como que ele tinha comunhão com o irmão? A forma que ele tinha comunhão com o irmão? Sei que era cheio de amor. Porque ele chegou ali, ele fala, ele deixa bem claro para os irmãos, eu não estou trazendo outra palavra. Vocês já têm a palavra. O que ele fez? Ele restaurou. Né? Por isso que a função dele, quando eles pescavam, né, era remendar as redes, tampar os buracos. E ali em Éfeso, a igreja estava cheia de buracos. Você está vendo, irmãos, o que acontece quando no nosso meio tem vários salários? A edificação fica cheia de buracos. O inimigo passeia, infelizmente ele acha brecha, passeia no meio dos irmãos, tira contendas, vira ciúme, entra hierarquia, cada um querendo uma posição melhor que o outro, e aí vai. Porque a edificação, ela perdeu toda a proteção, está cheia de buracos. Né? E João chegou ali, ele como remendador de rede, tem que ter muita paciência para remendar um buraco numa rede. Eu já, uma vez lá em casa, na roça, lá, mas meu irmão foi remendar uma rede lá, nós desistiu dela. Você tem que ter muita paciência. Amarrava corda que não podia amarrar e fazer aquela... Aí, na hora que remendava com pressa, né, você tem que ter paciência. Nós tentando fazer com pressa, a bicha ficava toda incluída, você puxava a rede ficava toda trançada. Eu falei, Senhor, eu falei com ele, vamos largar isso para lá, moço? Você sabe, não tem jeito não. E João tinha essa paciência de remendar redes. E o Senhor usou essa mesma paciência para estar ali cuidando da igreja em Éfeso, cuidando ali dos irmãos. Eu imagino o quanto que João ouviu tantas coisas. Irmãos, não é fácil. Aí, eu não sei se é na primeira carta dele, tem uma parte que ele fala do irmão que não recebeu, né, a presença dele, ou seja, não foi um com ele. Né? Ainda assim, teve irmãos que não foi um com ele. Ele sendo ali muito amoroso com os irmãos. Você vê que as epístolas ele escreve só falando do amor, mais do amor de Deus, porque foi algo que ele experimentou, né? E certamente ele usou esse amor de Deus para cuidar da igreja ali. Porque se não fosse ele com esse amor em si, o amor de Deus em si, ele não tinha condições de cuidar daquela igreja ali. Eu creio que se fosse um irmão que não estivesse totalmente preparado, Deus também não ia mandar para lá. Ele só manda aqueles que estão preparados, né? E ali, João cuidou da igreja em Éfeso com todo amor. E um ponto importante para nós hoje. Nós temos que estar, irmãos, alinhados à palavra. Porque se eu não estou alinhado à palavra, o que acontece? Eu acabo entrando em outros ensinamentos que não estão de acordo com a vontade de Deus. Infelizmente, a gente vê lugares aí, no meio dos cristãos, que cada um fala uma palavra e é da mesma linha. Né? Cada cidade fala um tipo de palavra. E a gente vê que, graças ao Senhor, nós temos unidade na palavra. A palavra que está sendo falada aqui, ela foi falada lá na África, na conferência. Ela está sendo falada lá na Europa. Está sendo falada em Portugal, em todos os países da Europa ali, em todos os continentes que tem a vida da igreja.
é o mesmo evangelho. Para não deixar que fique esses buracos, né? E aí, o que acontece? Gera em no nosso meio confusão quanto à palavra. As pessoas ficam confusas. Chega um irmão que está começando a reunir, ele vai ficar totalmente perdido. Né? Eu venho aqui no final de semana falar uma palavra, no outro final de semana o irmão vem aqui e fala outra palavra, no outro fala outra palavra, totalmente distorcido. O irmão fala, mas qual que eu vou seguir? Qual deles? Então gera na mente das pessoas confusões. Né? Então isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos nós estejamos cientes, claros daquilo que nós temos ouvido. Né? E que o falar seja um. Né? Ó Senhor Jesus, para haver no nosso meio total unidade. Né? A primeira coisa que tem que ver, tem que ter, é a unidade é na palavra. E a partir da palavra tudo acontece, né? Todas as obras ela é feita através da palavra. E se essa palavra é uma, então nós tivemos o mesmo falar, o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, vai haver no nosso meio vida e paz e avanço, né? Jesus é o nosso Senhor. Os irmãos podem compartilhar por causa do tempo, eu acho que eu antepassei um bocado aí. Senhor Jesus. Amém. Então, faz grupos, né? 2, 3 irmãos aí para a gente compartilhar essa palavra.